Aonde está o seu enfermo? Ah, está aqui. Aleluia. Som. Deixa eu ligar. Som. Tudo bem? Ao vivo é assim mesmo, tá bom? Amém. Que Deus abençoe, Bruno. Tudo seu. Glória a Deus. A graça e a paz por Deus. Amém. Quem está feliz com o Senhor Jesus? Manhã maravilhosa poder estar aqui mais uma vez. Eu estou mais tremendo do que no ano passado. Oh, glória. Mas é motivo de alegria, meus irmãos. A palavra é gratidão. Dessa igreja, gratidão por cada um de vocês. Alguns eu já conheço, talvez alguns eu não me lembro, mas uma coisa eu tenho certeza. Tem um lugar no céu preparado para cada um de nós. Independente de classe, tamanho, cor, o céu é para todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, eu peço que os irmãos abram a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Sou grato a Deus pela vida do pastor Félix, do pastor Orlando, dos demais irmãos. Não vou me lembrar o nome de todos, então não vou arriscar estar falando o nome de todos. O Rodrigão ali está com a camisa chique, meu Deus, sua glória. Tem Salomão com toda a sua glória, conseguiu essa. Aleluia. Está comigo a minha esposa missionária Glória, que já foi apresentada, o nosso pastor também ali, Glória, Camilo, e a missionária Aline. Casal abençoado que temos acolhido ali. Amém? Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Não fica porque não achou, é peixe, com glória. Meus irmãos, Marcos 10, 46. Amém? Vamos ler os dois primeiros versículos e depois a igreja tomou seu assento e vamos entender o que Deus quer falar conosco por intermédio do Espírito Santo ao nosso coração nessa manhã. Amém? E depois fomos para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão. Batimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senta glorificando o nome do Senhor Jesus. Vocês vão convidar para ficar fazendo a ceia. Meus irmãos, domingo passado eu apresentei um trabalho aqui na igreja. E eu vou estar deixando todo esse trabalho de missão que a gente tem feito ali no Alto Sertão, como nosso irmão Rodrigo, ele vai estar apresentando para a igreja o trabalho de domingo passado e outros trabalhos que a gente temos, então a gente já vai deixar todo esse material com a igreja. Amém? Então nessa manhã eu quero trazer algo sobre um dos milagres de tantos que Jesus tem operado e que continua operando, porque Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. A gente não podemos se limitar a somente o que Jesus fez aqui, porque Ele disse: se crê em meu nome, obras sejam feitas maiores. E eu digo para você que tem sido testemunho de tantas coisas que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, através do ministério que o Senhor nos entregou. Ele tem feito milagres e prodígios no Alto Sertão de Alagoas. Eu tenho certeza que Ele
mas Jesus continua sendo o mesmo. Não importa o ângulo que você esteja olhando, não importa a quantidade de pessoas que estão andando com Jesus, o que importa é que Jesus continua sendo o mesmo. E quando a gente olha para a narrativa de Mateus, a Bíblia lá, as pessoas falam de 2 cegos. Quando a gente olha para a narrativa de Lucas, a gente vamos ver falando que ele estava saindo do local, entrando no local. E Marcos vai falar que ele está saindo. É a mesma coisa da gente passar por uma casa, e essa casa tem 4 paredes, e cada parede ser pintada de uma cor. E de repente você está ali e diz: eu estou numa casa tal cor. E a pessoa, e outra diz: eu estou numa casa tal. Mas tem 4 pessoas no mesmo ambiente. E ela liga para uma pessoa: vem aqui que eu estou numa casa tal. E de repente a pessoa chega na localização, mas vê a casa de outra cor. Mas é o ângulo que ela está. E assim é Jesus em nossa vida. Não importa se uns olharam ele entrando, outros saindo. Uma coisa eu tenho certeza: o que importa é que o milagre aconteceu. Não importa se foi dentro de casa, se foi fora, se foi na beira do caminho, se foi dentro de Jericó. Uma coisa eu tenho para te dizer: uma coisa aconteceu. Aquele que era cego voltou a ver. Aquele que estava mendigando voltou a sonhar. Aquele que não tinha mais esperança em sua vida voltou a ter esperança. Por quê? Porque ele ouviu. Está na hora de eu e você usar aquilo que eu e você não temos, para que Jesus possa nos dar aquilo que eu e você tem, para que Deus possa nos dar aquilo que nós não temos. O que foi que Bartimeu usou? O ouvido. E usou a boca. Mas ele precisava de quê? De visão. Mas ele ouviu. E é interessante que quando ele escuta uma multidão, é difícil, irmão. É muita gente andando. Na onde Jesus entrava, existia um cenário, vamos falar, semelhante a um jogador de futebol hoje. Na onde o jogador de futebol, vamos falar um Neymar da vida. Na onde, se ele chegar aqui em São Paulo, num shopping, vai dar ruim para as pessoas entrar e sair. Um homem que não faz milagre algum. Um homem que não salva ninguém. Multidões seguem ele. Imagine Jesus na época que fazia milagre. Imagine Jesus na época, pastor Camilo, que ressuscitou 3 que estavam mortos. Imagine Jesus na época que pegou um cego de nascença e fez ele ver. Imagine Jesus na época que uma mulher que estava com 12 anos, que tinha um fluxo, se arrastou, tocou na orla do seu vestido, foi curado. Imagine a multidão que não seguia. Imagine Jesus que fez 2 multiplicações de pão. Quantas pessoas não estavam seguindo ele? Mas esse homem atentou para uma coisa: para Jesus. Quando o meu ouvido e o seu ouvido e a minha voz de adoração estiver focada em Jesus, não importa a quantidade que tem ao lado dele de incrédulo, não importa a quantidade que vai tentar mandar você calar a boca, mas você tem um alvo. Você tem um alvo. E o seu alvo não é se manter calado, porque se você se manter calado, você vai continuar na beira do caminho. Você vai continuar cego. Você vai continuar da mesma maneira que você imagine Bartimeu saindo de casa mais um dia, dizendo: vai ser mais um dia comum. Mas eu quero dizer algo para você nessa manhã, querido. Nunca vai ser um dia comum. Quando você vem para a igreja, não ache que vai ser mais um culto. Se você vir com essa mentalidade, você se tornou um religioso dentro da igreja. O nosso Cristo, ele é um Cristo de novidade. Ele é um Cristo que você chega aqui abatido e sai daqui sorrindo. Ele é um Cristo que você chega aqui sem sonhar, mas daqui a pouco você está igual aos que sonham. Você chega aqui sem visão, mas Ele libera visão espiritual para você. Você chega aqui, uma pessoa que estava dizendo: eu não mereço ser perdoado, Ele tem perdão para você. Você chega aqui dizendo: eu estou condenado ao fogo eterno, Ele diz: mas eu tenho um dom que é vida eterna para você.
Ele pega e muda o cativeiro daqueles que chamam a atenção dele. E Bartimeu, ele, filho de Timeu, era para ser filho da honra. Qual é a honra que esse rapaz tem? Qual é a honra que esse homem tem? Mendigar um pão, que até para ele mendigar, ele tinha que ter uma ordem. Ele tinha que pedir, ele tinha que ter algo de Herodes ali para poder estar mendigando na beira do caminho. Quantos cativeiros eu e você temos vivido? Quantas cegueiras? Mas está na hora de você usar o que você tem, a ferramenta que você tem para você chamar a atenção de Jesus. Mas Jesus não me vê? Lógico que ele te vê. Jesus não sabe o que eu estou passando? Ele sabe. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele sabe, ele pode fazer, ele pode te ajudar, ele pode operar infinitamente mais. Mas ele quer te ouvir. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer ver o quanto você está precisado. Se é só aquela precisão que muitas vezes a gente diz: Deus, eu estou tão assim, mas é uma oração só e esquece. Então seja, você não está. Você está simplesmente ali emocionado com aquilo que está passando. Mas esse homem, ele tem uma necessidade extrema. Ele grita a primeira vez, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele afirma algo que talvez a multidão não sabia. Ele tem algo na mão que talvez aquele monte de gente que só seguia Jesus para ver milagre, para ver prodígios, talvez não sabia. Só sabia que era o Jesus, o carpinteiro, o filho de Maria, o filho de José. Só sabia que era aquele homem, mas não tinha a certeza daquele que era o Cristo, a raiz de Davi, a estrela que resplandece na manhã. Mas esse homem tem uma informação e ele afirma: Jesus, filho de Davi. Ele está declarando: olha, eu sei que tem um trono esperando esse aí, que a multidão está seguindo. E eu sei que para quem é que eu estou clamando. A pergunta é nessa manhã para você: para quem é que você está clamando? Nem quem você está buscando. Porque depois de Jesus ter pregado um sermão daqueles bravos, que a pessoa sai regozijada, ele olha para as pessoas vão embora. E ele pergunta para os seus discípulos: e vocês não vão vazar também não? Mas Pedro olha e diz: não é para onde vamos, é para quem iremos. Imagine, ele procurou na pesca, não encontrou. Imagine, ele procurou em pessoas, não encontrou. Mas agora ele está dizendo: para quem nós iremos? Só tu tem a palavra de vida eterna. Na onde eu e você vamos procurar, irmão? Nós vamos tentar procurar no álcool. O final dele é dívida, é separação, é traumas, é dor, é sofrimento. Nós vamos tentar procurar nas drogas. No final você está um viciado, perdeu a família e perdeu a salvação. E no final o vazio permanece dentro de você. Mas quando a gente procura no Cristo, quando a gente abre a nossa boca e começa a clamar e a afirmar, talvez uma multidão não sabia de fato quem era Jesus, mas esse homem está nos afirmando algo interessante. Ele está citando as promessas dos Salmos, as promessas de Jeremias, a promessa de Isaías, que o Emanuel vinha, o Deus forte, o Deus maravilhoso, o Deus conosco, o príncipe da paz. E ele está declarando quem é esse cara com afirmação. E ele olha e diz: e eu sei que o Senhor tem misericórdia de mim. Ele está dizendo: eu sei que o Senhor é rico em íntima compaixão. Porque o Senhor, quando olhava, ele tinha íntima compaixão, como ele fez com a viúva de Naim, ele abraçou ela, como ele fez com outras passagens, assim como ali no bom samaritano, ele se movia de íntima compaixão. Você acha que esse Cristo mudou? Ele continua sendo o mesmo que opera dentro da igreja. Ele continua nos levantando para levar a palavra
palavra aos cativos. Ele continua nos levantando para levar a palavra para aqueles que estão na beira do caminho, queridos. Eu vou beber uma aguinha. Mas o que me chama a atenção é que o texto 48 vai dizer bem assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não mudou a oração dele por causa que tentaram calá-lo. Olha o texto: muitos mandaram que ele se calasse. Mas qual era o foco dele? Não era muitos, era o Jesus, filho de Davi. Para de focar em multidões, porque tu tem um alvo. A tua voz não vai mover multidões, porque aqui estão mandando ele se calar. Mas a sua voz de adoração, primeiro você ouviu, agora você resolveu usar a voz para alcançar e chamar a atenção de Jesus, para Jesus parar parar e mandar te chamar. Mas muitas vezes a gente estamos igual aqueles 2 discípulos de Emaú. Eu vou pegar um pouquinho pesado aqui, mas estou dentro de uma direção do céu. Estamos igual aqueles 2 discípulos de Emaú. Jesus disse: olha, o pastor vai ser preso, vocês vão se escandalizar, mas fica tranquilo, que é o 3º dia, quando ressuscitar, eu irei para Galiléia. As mulheres, Maria Madalena vai no sepulcro. Os anjos dizem: porque procura entre os mortos aquele que está vivo, que vive. Pedro corre mais João até o sepulcro, chega lá e vê que o lenço está drobado. E de fato, se o lenço está drobado é porque ele gostou e vai voltar. E ele avisa para esses discípulos, mas esses discípulos naquele mesmo dia, no 3º dia, resolve sair de Emaú porque estão frustrados. Sabe qual é o nosso problema? É deixar que a frustração esqueça da promessa que o Cristo fez para a gente lá atrás. Deixar que o medo faça a gente sair de dentro do propósito e corra para longe. Mas eu quero dizer para você, e ser muito sincero, querido, não adianta correr para Emaú, porque o Cristo, ele olha para 11 que está lá dentro ainda de Jerusalém, ele olha para as mulheres, mas ele também olha e diz: eu não posso perder 2 que está saindo para fora frustrado. Se for preciso, Jesus vai ter um encontro com você no caminho de Emaú. Ah, mas o meu olho está fechado, eu não estou ouvindo ele, eu não estou reconhecendo ele. Tá bom, fica tranquilo. Ele vai entrar em Emaú, ele vai sentar na mesa com você, ele vai partir o pão, para você abrir os olhos, para você entender que tem uma Jerusalém, que vai descer poder, e você vai ser cheio do Espírito Santo naquele lugar. Jesus vai te trazer de volta para a promessa. Os caras estavam tão frustrados, que o coração queimava quando Jesus falava. Irmão, fica triste não, porque eu vou falar. Não adianta o coração queimar e você não saber o porquê está queimando. Jesus está falando com eles teta a teta aqui, ó, citando de Gênesis a Malaquias. Não é preciso que o Cristo padecesse para que se cumprisse as Escrituras. E eles falaram que a palavra estava queimando dentro deles, mas ele não estava reconhecendo. É preciso que Jesus entre para dentro do local, parta o pão com eles, para que os olhos deles se abram. E ele disse: rapaz, estava conosco o tempo todinho.
Olha o medo que está fazendo da gente estar o tempo todinho dentro da igreja, o tempo todinho dentro do lugar, mas não ter a sensibilidade de conhecer a voz do Cristo. Está em dúvida. Está em dúvida o teu coração. Está queimando. Mas eles olham e dizem: tu és peregrino. Não. Jesus, Ele não é só um peregrino. Ele é aquele que veio te resgatar, que você estava saindo para fora do propósito. E Ele está dizendo: se for possível, eu vou entrar de uma aldeia pequena somente para te restituir. E quando Jesus abre os olhos daquele homem, vamos voltar para o texto. Quando Jesus parte o pão, entrega para ele, Jesus não ceia, não come com eles. Imediatamente Jesus desaparece. E esses homens olham e começam a questionar e dizer, e se levanta imediatamente e vai para Jerusalém. E quando ele chega lá, ele encontra os discípulos e mais outros e começa a contar. E de repente, quando eles estão contando, é coisa linda que acontece. Jesus aparece e diz: a paz esteja convosco. Aleluia! O que era que Jesus estava dizendo? Eu não posso ter os meus filhos espalhados, tem que estar aqui na comunhão do partir do pão. Eu vou aparecer e trazer a paz que excede todo entendimento para os vossos corações. Nós precisamos estar ligados na videira verdadeira, igreja. Aleluia! Tem misericórdia. Jesus, Ele é misericordioso, irmão. Ele é tão bom que Ele nos dá a oportunidade de nos buscar. Você acha que uma pessoa que sai da Cracolândia foi por causa que ela quis? Dá dinheiro a ela para ver se ela vai sair. Enquanto ela tiver dinheiro, ela vai consumir a vida dela. Mas eu conheço amigos pastores hoje, amigos que têm um ministério bem sucedido. Da onde eles saíram? Da Cracolândia. O Cristo foi buscá-lo lá, irmão. O Cristo pegou ele e disse: eu tenho misericórdia de você. Pessoas que estavam acabado, o casamento destruído, aí o Cristo foi lá e disse: eu vou restituir. Imagine pessoas que a vida financeira estava destruída. Jesus foi lá e deu uma nova oportunidade para essa pessoa. Irmão, se não for o Cristo que possa fazer isso por nós, ei, não tem condição, irmão. A gente vamos ficar à toa porque eu e você somos. Eu oro porque eu sou forte. Não, você ora porque você é fraco mesmo. Mas você entende que aquele que você ora, não é a oração, é o poder daquele que te ouve. E Bartimeu entende isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando a igreja entender que precisa da misericórdia, da bondade do Senhor, Ele vai continuar operando dentro da igreja. Mas quando a gente entender, não, somos ricos, somos estruturados, nós não precisamos, vocês vão estar igual à igreja de Laodiceia. Nós vamos estar igual a ela. Rico, tem riqueza, mas quando olha para os olhos de Cristo é desgraçado, miserável e nu e cego. Porque não adianta tudo isso se nós não tiver Cristo em nossa vida. Não adianta. Ontem eu estava saindo para o evangelismo e eu fiz 2 pessoas refletir rapidamente. Ligeiro. Eu peguei a mensagem lá, criei situações e oportunidades. E eu criei uma metáfora, falei sobre Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Eu comecei a citar, e eu fiz uma pergunta para aquelas pessoas. Eu disse: meus irmãos, imagine se eu te desse 2 milhões de reais. O que você faria com ele? O cara olhou assim para mim: rapaz, eu faria muita coisa. Mas agora eu quero mudar a pergunta. Se eu te dar 10 milhões para você não se acordar amanhã. Aí ele disse: aí não vale a pena, né? Eu disse: então, você viu que o dinheiro não vale a pena? O teu fôlego de vida é melhor. Você já agradeceu a Deus por estar respirando?
Você já agradeceu a Deus por o teu filho? Você já agradeceu a Deus pelo o teu cônjuge que está do teu lado? Você já agradeceu a Deus pela alimentação? Porque tem pessoas que ainda hoje não se alimentou. Tem pessoas que ainda hoje não conseguiu falar. Tem pessoas que ainda hoje não conseguiu ver. Tem pessoas que ainda hoje não conseguiu andar. Tem pessoas que ainda hoje está respirando por extintor lá dentro do hospital. Mas você está respirando o ar que o Senhor liberou nessa manhã. Eu sempre digo que se a humanidade está viva todas as manhãs, é porque Deus ele dá a oportunidade de ligar lá o cilindro e o ar sair. Porque se não fosse isso, irmão, eu e você, tão rápido falta o ar. Então entenda que eu e você somos frágeis. Eu e você somos vulneráveis. Nós vamos dormir bem, mas daqui a pouco estamos doentes. E eu quero dizer para você, o seu dinheiro pode comprar a farmácia e os melhores médicos, mas não garante a tua saúde. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no fim perder a sua salvação, queridos? Que adianta você criar estruturas e da maneira que você veio ao mundo, uma criança indefeso, sem dinheiro, sem nada, sem nenhuma roupa, quem te vestiu foi o teu pai, você vai voltar para um caixão, sem nada, no máximo vão botar um paletó de madeira em você, que é o caixão, e vão botar lá uma mortalha bonitinha, mas você não vai levar nada para o céu. Mas eu quero dizer para você, mas se você clamar por a misericórdia de Cristo, você pode até o salário do pecado é a morte, mas tem um dom gratuito que é vida eterna para aqueles que creem, querido. Isaqueu e Batimeu está pedindo misericórdia. Imagino eu 3 pontos de visão. Abra os meus olhos espirituais, Senhor. Senhor, abre os meus olhos para a salvação. E por fim, abra os meus olhos carnais. Ele precisava de 3 visões, irmão. E a Bíblia diz, pastor, que ele segue a Jesus após começar a ver. Jesus, ele não vai te mostrar nada para você continuar sentado em um banco parado. Jesus não vai te dar visão, ele não vai te curar para você continuar dizendo, tá bom que o evangelho parou em mim. Vamos cá para o texto, ainda tem uns minutinhos ali. O 49. E Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Essa daqui está na hora de eu e você se levantar. Porque quem está nos chamando não é a multidão que nos fez calar. Jesus para, ou seja, a voz de Batimeu chamou a atenção do mestre. A voz de um clamor pedindo misericórdia, acredito eu que atentou mais para uma multidão que pedia milagre, pastor Camilo, porque uma voz que pede perdão vai alcançar a misericórdia do céu. Mas antes dele mandar chamar, imagino eu que esse cara estava desanimado, mas ele olha assim, vai lá, chama ele. Eu quero acreditar, isso é uma imaginação do pregador. Que as mesmas pessoas que foram chamar foram as pessoas que mandaram calar. E Jesus dizendo, vai lá. Os discípulos tinham uns mau costumes de impedir as crianças, né? De dizer que o dinheiro não dava para comprar pão. E Jesus sempre dando umas pancadas neles. Tá bom, se vocês não fazem, eu vou fazer para vocês verem que tem a possibilidade de ser feito. Vão lá, vocês que mandaram ele calar a boca, vão lá e dizer a ele, tem bom ânimo, porque o mestre te chama. Tem bom ânimo, porque o Cristo da igreja te chama para um propósito maior. Tem bom ânimo, levanta-te dessa luta que você está vivendo, dizendo que não consegue mais. Levanta dessa depressão, levanta desse trauma, porque Jesus está dizendo, tem bom ânimo, porque o mestre te chama, o Cristo da igreja te chama, Jesus de Nazaré
Ele quer te curar, Ele quer te tratar, Ele quer transformar a tua vida nessa manhã. Aleluias! Imagine se Bartimeu dissesse: eu quero continuar isolado no quarto escuro, eu não quero ter bom ânimo. Imagine se Bartimeu dissesse: não, eu não quero me levantar, eu quero continuar aqui no caminho. Mas ele obedece. E eu entendo que o princípio da sabedoria é a obediência. Ele obedece ao chamado: levanta-te. Não, não dá não, porque o povo está mandando eu me calar. Levanta-te, porque o mestre te chama. Levanta-te, tem bom ânimo, 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 porque quem está te chamando para um propósito maior é Jesus. Não adianta, não adianta tentar te paralisar, não adianta criar estratégia. E quando eu estou falando criar estratégia, não é pessoas, é cilada dos principados, das potestades, que tenta não trazer você aqui na igreja, que tenta dizer: olha, não vale a pena estar no corpo da igreja. Eu quero dizer para você: vale a pena sim. O partir do pão é aqui sim, a comunhão é aqui sim, e na onde tem comunhão, a glória de Deus, ela se manifesta. Na onde tiver um adorador, aleluia, alguma coisa vai acontecer. Aleluia. O texto mostra que tinha uma multidão, mas tinha um adorador. Oh glória! Tinham muitos, mas adorador só tinha um. Então eu quero dizer, meu filho, não é quantidade, é qualidade de adoração. Quanto tiver, qualidade de adoração. Se tiver um, se tiver dois, se tiver três, eu quero dizer para você, o Espírito Santo vai agir dentro da igreja. Se tiver uma multidão clamando no mesmo propósito, assim como em Atos capítulo 14, ele estava clamando. Em Atos 2, aleluia, uma visitação dentro do Espírito Santo. Cada um falava nas línguas dos seus países, e Deus fez acontecer algo sobrenatural naquele lugar. Porque tinha o quê? Um povo no mesmo propósito. Mas aqui só tinha um com o propósito, porque os outros estavam dizendo. Aí ele disse, é interessante que ele já tinha gritado. Aí no meio, botaram lá que mandaram ele se calar. Aí ele olha assim e diz: espera aí, só me motivou a clamar mais. Porque se está dando certo, se essa multidão tudinho escutaram e mandaram eu me calar, se eu gritar de novo, eu vou alcançar o mestre dessa vez. Porque dessa vez quem vai calar é a multidão, porque quem vai parar é o mestre. Aleluia. Está na hora de eu e você perseverar, clamar, buscar, dizer: Senhor, eu não vou desistir do propósito, eu não vou desistir de perseverar, eu não vou desistir de orar por o meu filho, eu não vou desistir de orar por o meu casamento, eu não vou desistir de orar por a minha vida. Não desista, porque o mestre, ele está no controle de todas as coisas, querido. Não vamos deixar as coisas nos paralisar, porque maior do que o que está no mundo é aquele que está em nós, querido. Eu tinha 1000 motivos para não estar aqui vivo, mas estou. Mas por que eu fui forte? Não. Eu já passei por um momento de um dos maiores assassinos da onde eu estava engatilar um revólver dentro da minha boca e dizer: tu vai morrer agora. E a palavra que eu tive para ele foi: posso fazer nada. E ele olhou para mim dentro do meu olho naquele dia e disse: tu não vai morrer porque tu é um homem. E eu tranquilo. Não tem uma pessoa quando está tranquila como se estivesse conversando com uma pessoa normal, que não tinha nada de normal que estava acontecendo, sozinho. E eu saí daquele ambiente e ele disse: vai embora. Eu não tive coragem de virar as costas para ele. Pastor, que todas as pessoas que passou por a mão desse homem, ele não é vivo hoje mais.
todos que passaram por a mão dele, ele matou da mesma maneira. Ele segurava no cabelo das pessoas, botava o revólver na boca e disparava, até executar a pessoa. E eu passei por a mão desse homem sozinho, só eu e ele, e Deus me olhando. E quando ele terminou de conversar, ele olhou assim e disse: vai embora, você é um homem. Irmão, quando eu fui embora, que eu virei a esquina, eu não consegui ficar em pé, as minhas pernas, a realidade veio, eu caí em pranto, caí em choro. Um ano depois, esse homem levou 5 tiros, e ele passou por mim, e quando ele passou por mim, ele disse: Bruno, chama a ambulância para mim. Eu estava virado com aquele cara. Você acha que eu ia chamar a ambulância para ele? Diz que ele morra. Está virado com ele. Não era crente. Eu disse que ele morra. E esse homem foi embora. Depois de um ano de novo, esse homem, nós teve um encontro. E esse homem olhou para mim, pegou na minha mão e disse: Bruno, eu quero que tu me perdoe. Eu disse: irmão, da minha parte está perdoado. Nós se abraçou naquele dia. E eu vou dizer para você, 1 hora depois, esse homem foi executado de uma maneira que eu nunca vi uma execução tão feia, o que fizeram com aquele homem. Mas eu digo para você, queridos, quantas vezes eu fui, tentaram me matar, atiraram em mim, mas por que eu estou aqui hoje? Por causa que eu tenho peito de aço? Por causa que eu sou bom? Jesus viu alguma coisa em mim. Talvez eu estava na beira do caminho, talvez eu estava em ponto de perecer, mas Ele de alguma maneira ouviu a oração de alguém, ouviu a oração da minha mãe, e a misericórdia deles alcançou o meu coração.